Romanos capítulo 2, vamos ler dos versículos de 1 até o versículo 8. Romanos capítulo 2, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tuas riquezas, sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Amém? Foi daqui que eu tirei o título para a nossa mensagem, onde aqui Paulo fala dos desobedientes à verdade, está se referindo à falsa vinha, porque ele está se dirigindo aqui aos crentes, aos judeus crentes. Mas havia crentes que eram desobedientes à palavra. Essa é a falsa vinha. Mas a vinha verdadeira, a vinha do Senhor, ela é o contrário disso, ela é obediente à palavra. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar. Vamos falar com o Senhor em uma palavra de oração? Curva tua fronte e vamos falar juntamente aqui com o Senhor em uma palavra de oração. Obrigado, Senhor meu Deus, por mais um momento que Tu nos dê para aqui apresentarmos nossas vidas a Ti, e louvamos a Ti por cuidar de nós em um novo dia, um novo domingo de ressurreição, onde aqui estamos apresentando nossas vidas novamente, nossos pensamentos, nossas mentes, sujeitando tudo isso a Ti e a Tua palavra, para que Tu venhas falar com cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai amado, por saber que Tu tem velado para que a Sua palavra se cumpra, e cremos que os Teus milagres, que os Teus sinais acompanham todos aqueles que ouvem e praticam a Sua palavra. E aqui nós estamos desejosos mais uma vez de ouvir, meditar e aprender e ser moldado conforme a Tua palavra. Fala com cada um de nós, Senhor, que a Tua palavra seja um refrigério, que a Tua palavra nos conforte, nos console, que Tu nos dê a Tua graça e a Tua misericórdia para suportar os dias maus. Que Tu nos ajude neste momento em que abrimos agora o nosso entendimento, deixamos de lado nossos afazeres domésticos, nossas funções, ofícios, para atentar a Ti e a Tua palavra, a Tua mensagem para nós. Guarde-nos, proteja-nos, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. Então, como eu comentei aqui com vocês, meus queridos, isso aqui que Paulo menciona, ele fala de duas vinhas. Tem aquela vinha que é a vinha de Deus, que a eles é outorgado o quê? A vida eterna, aos que com perseverança fazem aquilo que é o bem, fazem o que é o correto, que buscam glória, procuram glória, né? Procuram glória, honra e incorrupção. A glória que vem de Deus, não a glória do mundo. Mas ele fala depois da outra vinha. O que resta para a outra vinha, a falsa vinha? Indignação e ira. A ira de Deus vem sobre eles. Por quê? Porque eles são contenciosos, eles não aceitam a palavra, eles discutem, arrasam contra a palavra, eles são desobedientes à verdade de Deus e eles obedecem, ao invés de obedecer a palavra a Deus, obedecem à iniquidade, ou seja, eles obedecem ao diabo. Não diretamente ao diabo, mas através dos seus ministros, dos seus ofícios, dos seus ungidos, certo? Quando se ouve aí, ou se dá ouvido a um falso ministro, um falso político, seja o que for, ele está sendo obediente ao iníquo, porque ele está aí sendo cúmplice das obras infrutíferas das trevas. É isso que a falsa vinha faz. Então é isso, o apóstolo Paulo que está repreendendo aqui todos aqueles que rejeitam as verdades de Deus, para abraçar qualquer outra coisa no seu lugar. E esse foi um problema com o qual nós nos defrontamos em todas as eras. Você vai ver isso em
todas as eras históricas da igreja, principalmente. E também, inclusive, né, nos dias de hoje, de agora. Quando você vê aí igrejas que não sabem mais sequer discernir o falso do verdadeiro. E isso porque eles rejeitaram o fundamento do Evangelho de Cristo, que é o que deve nortear a igreja, como eu disse. É o que nos guiou, é o que nos sustentou neste ano que se findou, e cremos que é essa mesma fé que temos, a fé na verdade apostólica restaurada, que vai nos confirmar, que vai nos estabilizar para os próximos dias deste ano que está começando hoje. Essa palavra, essa doutrina, o ensinamento bíblico, o ensinamento correto da palavra. É isso que nos instrui. Mas, fora esses que dão ouvidos a essa doutrina, você tem esse outro grupo então que dão ouvidos a espíritos sedutores, é assim que uma banda chamava. Hoje você tem aí ministros que estão mais preocupados com números, com posições, resultados e números de membros de igreja, assim. E para isso, o que eles fazem? Eles estão dispostos aí a apresentar tudo aquilo que for possível para seduzir a uma plateia, a fim de que esses números possam crescer ainda mais. Mesmo que para isso eles tenham que sacrificar a doutrina do Espírito Santo. Se eles tiverem que fazer isso, eles vão fazer. Mensagem Espíritos Sedutores, Mambrana disse isso. Porém, esse Espírito Sedutor, veja o que ele tem feito hoje, para ganhar mais membros de igreja, para ganhar melhores membros de igreja, ela tem afrouxado todo o antiquado ensinamento do Espírito Santo. É o termo que ele usava, né? Mas sabemos que ele não é antiquado. A mensagem, a palavra, o ensino do Espírito Santo não é antiquado. É que é desprezado pelas igrejas modernas. Eles não querem aquela coisa. Para eles é uma coisa velha, antiquada, sem poder, sem efeito. Mas é a mesma doutrina que salvou aqueles cristãos do passado e que vai salvar os cristãos de hoje. A mesma doutrina onde eles colocaram a sua fé, dedicaram o seu tempo, que lhes prometerá um arrebatamento, é a mesma doutrina que nos garantirá o nosso arrebatamento, junto com todos os outros santos. Essa mesma mensagem velha e antiquada que as igrejas modernas hoje não querem mais aceitar. Então o homem hoje ele tem baseado a sua religião nas suas próprias experiências, no seu próprio entendimento. Quando o que nós precisamos é sempre averiguar se a nossa experiência, se o entendimento que nós temos, se tudo isso está alinhado com os ensinamentos da Bíblia. Sempre temos que fazer isso, né? Como eu comentei, alguns irmãos que têm nos buscado e agradecido a Deus por nosso trabalho, por ensino aqui que eles têm recebido, eles disseram, olha, eu fiz um escrutínio nos outros lugares que eu estive e vi que alguma coisa estava errada. É isso. E nós sempre temos que fazer isso. Então, se você conheceu esta verdade, é porque você fez isso. Mas mesmo conhecendo, você tem que continuar fazendo esse escrutínio. Ver se a nossa vida está se ajustando a esse entendimento que Deus tem nos dado. Se estamos à altura disso. Porque se Deus te deu esse entendimento, é para algum propósito. Então essa mensagem tem que ter algum efeito em tua vida. Eu sempre tenho dito isso. A mensagem não é só para você obter mais informações e melhorar o teu intelecto agora. Não é só isso. A tua vida não pode mais ser a mesma depois da doutrina. As outras doutrinas, os outros credos não te mudam. Faz o que você sempre é. O que acontece é que a religião cria todo um arcabouço falso, certo? Que engana até o próprio religioso, fazendo pensar que ele é diferente, que houve uma mudança. Não houve mudança nenhuma. Ele continua com o mesmo eu carnal ali, pecador ali, continua ali. Então a verdadeira doutrina é que faz você ter a revelação de Jesus Cristo e que vai produzir em você um novo nascimento. Então se você tem esse entendimento da doutrina, você tem que estar sempre avaliando se a tua postura de vida, se o teu modo de falar é condizente com isto, se está havendo mudanças, câmbios, ou se você continua sendo aquela mesma pessoa. É verdade que tem coisas aqui na carne que não vai mudar. É aquela conversão que Paulo fala que ainda está sendo prometido a nós. Sim, Deus converte nossas almas, nossos corações, nossos espíritos. A carne é a última que falta ser convertida. Mas o Espírito Santo está aqui para nos dar domínio sobre essas coisas. Então, se a palavra está em você, se você está aí focado nessa palavra, você tem que ser uma pessoa diferente. Então, o irmão Banda diz que nós temos que estar sempre fazendo essa averiguação. Deixa eu ler isso aqui. Porque não somos uma denominação? Portanto, Senhor, estamos aqui para averiguar a nossa salvação
para ver como estamos permanecendo à vista de tua palavra e para ver como estamos situados em nossas experiências. Estamos vivendo aquilo que agrada a ti? Testemunha o nosso espírito com o teu espírito? E o nosso ensinamento testemunha com esta Bíblia? Será que aquilo que eu creio, aquilo que eu confesso, aquilo que eu defendo é realmente a Bíblia? Ou será que só o que eu estou fazendo aqui é defender uma interpretação de uma fita? Eu não estou dizendo que a fita é contrária à Bíblia, mas alguns intérpretes de fitas pegam uma declaração de uma umbanda e criam toda uma doutrina em cima disso e faz a pessoa crer, porque como tirou de uma fita, eles creem que aquilo ali é verídico e é bíblico, mas não. Eles destoaram, eles contextualizaram a fita do próprio contexto bíblico e criaram uma outra doutrina. Então tem pessoas nessa mensagem, por exemplo, que estão defendendo acirradamente, aí, com veemência, doutrinas antibíblicas, anticristãs. Então é disso que o irmão Branco está falando. Você está fazendo uma averiguação para ver se o ensinamento que vocês têm alimentado, confessado, sustentado, tem sustentação bíblica também? Então, se ao invés das nossas vidas refletirem o que a Bíblia nos ensina e orienta a fazer, elas refletirem aquilo que nós mesmos queremos ou aceitamos, o que os outros nos disseram, então nós estaremos sendo o quê? Desobedientes à verdade. E nós cairemos no fanatismo. E um fanático, você não pode convencer de nada. Publiquei essa semana aí, na minha conta do Facebook, uma frase aqui de Carl Sagan. Ele diz o seguinte: não é possível convencer um fanático de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. Simplesmente ele quer crer que aquilo ali é uma verdade, ainda que você mostre evidências da Bíblia ou da mensagem de que ele está sendo ali enganado. Então, o que é isso aí? É um fanatismo. A pessoa que é fanática, assim, ela não aceita ser convencida de nada. Já tratamos sobre isso, já ministramos isso várias vezes. Então, ele se torna o quê? Um crente de mentira. Porque ele está sendo obediente a uma coisa que é falsa. Ele está sendo obediente a algo que é antipalavra, anticristão. Ele está sendo obediente à iniquidade, aquilo que Paulo disse. Então nós não devemos nos firmar em mais nada a não ser no ensinamento da igreja. Eu quero ler esta mensagem, uma banda que eu li domingo passado para você. Por isso que estou pegando um gancho disso aqui, para nós prosseguirmos mais um pouco. Mensagem super sinal. Eu te agradeço, Senhor, por esse grande e maravilhoso presente de Deus, pois é um dom do Espírito Santo, todo preparado no nome do Senhor Jesus. Estamos felizes em receber isto. Nós te agradecemos porque a nossa igreja está firme naquele sinal, porque o sinal se firma no ensinamento da igreja. Nós nos firmamos nisto, e isto se firma para nós. Ou seja, a palavra que nós cremos cada vez mais se mostra com provas, com sinais de que ela é verdadeira. Tanto nós nos firmamos no verdadeiro, como o verdadeiro nos firma e nos confirma que isso que nós cremos é a verdade. Amém? Então veja, nós não nos firmamos em sinais, seja de curas ou prodígios ou algum sobrenatural que foi fotografado. A nossa confiança está nessa doutrina, nesse ensino do Espírito Santo, na doutrina de Cristo. E é nessa doutrina restaurada que nós temos, que tem feito com que a igreja, nesse tempo do fim, seja aqui colocada em ordem. É essa doutrina que tem colocado a igreja em ordem. Amém, meus irmãos? Em meio a tanta desordem que você tem visto aí fora, desordem social, desordem moral, desordem política, econômica, Deus ainda assim está colocando em ordem aqui uma igreja para que não seja desordenada com os demais, não seja abalada pelos demais. E isso é tudo feito por meio do quê? Como é que Deus está colocando a sua igreja em ordem aqui, em meio a essa bagunça, essa desordenação toda? Através do ensino correto da palavra. Essa é a nossa fé, nós cremos nisso, uma humana disse isso, e eu creio, eu defendo isto. Faltou alguma coisinha aqui na data dessa mensagem aqui. Adoção, manifestação dos filhos de Deus, 18 de maio de 60. Aqui uma humana vai dizer o seguinte: ao ensinamento indo ao redor do mundo, em algum lugar, ao redor de diferentes partes do país, eu ouvi muito que Jesus está aqui na terra, andando em um corpo. Ele vem e faz isto. Isso é uma mentira. O seu Espírito Santo está aqui. E ele está aqui tentando colocar a sua igreja em ordem. Você crê que ele está aqui fazendo isso, meus queridos? Eu creio nisto.
Em meio a tanta desordem, tanta bagunça, tantas notícias tristes, desconsoladoras, Deus está separando um povo aqui inabalável, com uma fé inabalável, posicionado na palavra, e que tem um pulso firme contra tudo. E às vezes nós temos que ter esse pulso firme, como eu disse. Mesmo que alguns até vejam isso como uma coisa não politicamente correta, né? Mas às vezes nós temos que ter. Porque estamos vendo que está faltando nas autoridades, nossos militares. Está faltando para eles esse pulso firme. Eles mesmos fizeram investigações das caixinhas de votação e eles mesmos confirmaram alguma coisa errada aqui. Nos deu o código-fonte e prova que estamos errados. Mas o que aconteceu? Mesmo eles reconhecendo que há erro, o que estão fazendo? Eles estão cedendo ao sistema que manteve o erro, então eles estão compactuando com o erro. Então isso é falta de pulso firme, como chama. Falta de posicionamento. E às vezes aqui, quando temos que nos posicionar para alguma coisa, nós temos que ser firmes em nossas declarações, em nossa posição. Mesmo que você veja isso como uma coisa que te escandalize, que te deixe melindrado, que você veja como, irmão Jorge, isso não é. O irmão falou mal de fulano, de ministro, isso não é politicamente correto, irmão Jorge. Por favor, você não resistiria então nem um dia vendo Jesus açoitando aqueles cambistas no templo. Ele pegou um chicote para açoitar aqueles homens. Ele teve um pulso firme contra aquilo que estava errado. Paulo, nos seus dias, também, veja as cartas dele. Quando via um traidor, uma pessoa falsa, ele dava nome. Olha, Diótrefes nos enganou, nos traiu. O que você diz para Irineu? No seu livro Irineu contra as heresias. Ele deu nome lá aos bois. Basilide, Saturnino, Valentim, filhos do diabo. Posição firme. É isso que você tem que fazer. Agora, não atue assim carnalmente, porque você apenas vai ficar personificando, imitando o original. Você está sendo falso. Tudo isso é pela condução e direção do Espírito Santo, porque, como o irmão Branham aqui está dizendo, é o Espírito Santo que está aqui agora, colocando uma igreja em ordem, colocá-la na terra prometida. Então eles podem entrar, para que então todos os inimigos sejam expulsos. Amém. Não por você, Deus mesmo vai fazer a obra. Então veja, nós sabemos aí que Deus, Ele tem preparado uma igreja nesse tempo do fim. Desde quando Ele separou o seu mensageiro. Amém? Graças a Deus por isso. O que seria de nós sem essa mensagem, meus irmãos? Eu continuaria sendo um trinitário ou um unicista, porque eu lembro que no tempo da dominação eu dava ouvidos ali ao ministro apóstolo Miguel Anjo, assistia muitos programas de televisão. Ele me convenceu que a doutrina trinitária é falsa. Só que ele me deu uma outra doutrina falsa no seu lugar. E eu estava quase me convencendo que era verdadeira. Mas aí então veio a mensagem e eu consegui entender e andar no meio do caminho. Então, se não fosse essa mensagem, eu estava perdido e confuso até hoje. Então, graças a Deus por essa mensagem. Graças a Deus por Ele ter se comparecido em nós. E por amor e consideração a nós, nos enviou um profeta com uma mensagem para pôr a igreja de Cristo em ordem. Desde quando Ele separou lá. O irmão Branham disse que a coisa começou lá naquele batismo, lá no Rio Raio. Lembra? Quero ler o testemunho dele aqui para você. Mensagem Credes Agora, 52. Recentemente, quando eu estava batizando no Rio em Jeffersonville, quando todos os jornais locais cobriram isso, às 2 horas da tarde, quando eu estava orando aqui, veio ele nos céus. Lá pelas 2 horas da noite, em junho, no período da tarde, melhor, se corrige. Em junho, meados de junho, bem acima de onde eu estava. E uma voz disso dizendo, como João Batista foi enviado para alertar as pessoas da primeira vinda de Cristo, assim esta mensagem é para alertar o povo da segunda vinda. Subiu de volta para os céus enquanto as pessoas gritavam, desmaiavam. O que é isso? Deus aprontando a igreja. Ali Deus estava separando e comissionando seu profeta, mostrando para ele o que Deus ia fazer através dele. O que o irmão Branham aqui disse que era aquilo ali? Era Deus já se prontificando e preparando o povo para confessar a sua palavra, a sua mensagem. Você não precisa de uma nova doutrina. Você não precisa de uma nova teoria. Você precisa realmente de verdadeiros corações ao Deus Todo-Poderoso. A crer em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Você tem que crer nestes dois. Ter comunhão com todo mundo, com todos os cristãos, pelo Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Então veja, Deus, Ele não começou a aprontar a sua igreja como alguns dessa mensagem pensam, que foi lá em 63, quando Cristo desceu em uma nuvem ou arrebatou a igreja nos lombos de profeta, algo do tipo. Você sabe várias teorias que são ensinadas aqui nessa mensagem. Não foi ali que a coisa começou. Mas foi ali, como disse o irmão Branham,
quando Deus comissionou-lhe o seu profeta com uma mensagem. Aqui uma banda disse que desde 33 ali, Deus já estava preparando a igreja. E não era necessário, como ele disse, uma nova doutrina, uma nova teologia, uma nova revelação. Bastava tão somente aquela mesma doutrina apostólica lá da primeira era da igreja. E é essa doutrina que apronta a igreja para a segunda vinda de Cristo, pregada pelo mensageiro de Malaquias 4. É essa mensagem, essa doutrina que sustentou você no ano passado. E vai ser essa mesma doutrina que vai te sustentar neste ano que está chegando agora, 2023. Então, Deus ele tem descido até nós com o seu alarido. Amém? Para preparar a igreja. Para dar à igreja uma mensagem que a coloque em ordem, que apronta a igreja para o arrebatamento. E o irmão Branham ele disse ter sido comissionado por Deus, lá no Rio Raio, para fazer isto. Para alertar o seu povo da iminente vinda de Cristo. Deus usaria o profeta de Malaquias 4 para trazer de volta a fé da ressurreição, que é a fé original dos apóstolos, que é o ensinamento bíblico da igreja. O mensageiro do entardecer. Agora, o que é que este mensageiro de Malaquias 4 vai fazer? Restaurar a fé original, a fé da ressurreição. Olha só que interessante. Essa fé que nós temos é a fé da ressurreição. É essa fé que vai te dar a fé de arrebatamento. Essa mensagem. Para você ter a fé de arrebatamento, que é a mesma fé original da igreja primitiva. Então a mensagem do Elias seria para pôr uma igreja em ordem, dando a ela a fé de arrebatamento. É isso que nós entendemos aqui. Então a primeira vez que o Umbanda fez menção desse termo, né, Rapture Faith, foi uma mensagem que ele pregou em 53. E ao longo do seu ministério, nós vamos verificar que ele desenvolve depois esse termo, essa fé de arrebatamento. Mensagem Israel e Igreja, que ele pregou lá em 53. Mas Deus está agora mesmo libertando a igreja em todos os lugares, colocando em ordem agora para que assim ela possa entrar no arrebatamento. É pela mensagem que Deus vai fazer isso, certo? Tem que dar a ela a fé de arrebatamento antes que ela possa ir ao arrebatamento. As pessoas estão no espírito dos últimos dias. Há um espírito que conduzindo o povo para um caminho que os leva à iniquidade e à desobediência. Mas o Espírito Santo está aqui para levar você à obediência à palavra e à desobediência à iniquidade. Você está entendendo? Você tem que ser desobediente. Você não tem que obedecer ao iníquo. A palavra diz que você tem que ser desobediente à iniquidade. Ok? E eu poderia aplicar isso aqui para você entender. Porque alguns citam a Escritura, mas não sabem do que estão falando. A Bíblia diz, irmão Jorge, você tem que se sujeitar às autoridades, obedecer às autoridades. E agora, o que você vai fazer? Tem um ladrão lá subindo a rampa, vai fazer o quê? Vamos lá. A palavra diz que também que você tem que entender que as pessoas que são criminosas ou que cometem um delito tem que ser responsabilizado, tem que ser julgado, tem que ser punido pelo crime. Como é que eu vou permitir, por exemplo, que um estuprador estupre uma das minhas filhas e eu simplesmente diga, vai embora, tudo bem, tá tranquilo, você é inocente, você não precisa ser preso ou julgado. Ele cometeu um crime, tem que ser julgado. Como é que eu vou apoiar isso? Você está entendendo? Então, esse senhor que parece que vai subir a rampa aí, é um criminoso. Porque há evidências fortes de que ele não apenas está tirando proveito do crime, ele ajudou para que o crime acontecesse, financiou, é um criminoso. Então, você não precisa ser obediente a um criminoso. A palavra diz que você tem que ser desobediente à iniquidade. Só uma rápida aplicação. Tem pessoas que citam a Escritura, mas não sabem, não entendem a Escritura. Dão uma aplicação errada. Certo, onde eu parei aqui? As pessoas estão no espírito dos últimos dias, assim como estavam nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, despreocupados, não se importando, vagando e tudo mais. É isso. E assim tem andado também a igreja nesses últimos dias. Distraída, despreocupada. Enquanto Deus está preparando um povo aí com uma mensagem, os demais que se dizem da igreja, eles estão preocupados aí com seus próprios programas, com as suas próprias distrações, as distrações que o mundo te dá. Então, quando o Umbanda recebeu aquela visão da noiva marchando, você lembra? Ele disse que lá no finalzinho da fileira, algumas donzelas estavam se distraindo para alguma coisa que estava sendo apresentado, feito aí, e elas olhavam para os lados e saíam da marcha. E na visão, a Umbanda se via repreendendo aquelas donzelas, dizendo, gritando para elas, volte para a fila, continue marchando, não se distraiam. Aquela visão, a Umbanda disse, é o que Deus lhe mostrou num quadro espiritual das igrejas de hoje.
As igrejas, e isso vai incluir também os tabernáculos da mensagem, estão se distraindo com outras doutrinas, com outros ismos, com fanatismos. Então, essa mensagem que foi dada através do mensageiro é para não te distrair. É para tirar você da distração que o mundo te envolve. Certo? É isso que a mensagem está fazendo agora. Está chamando o povo para marchar para que não se distraia com nada daquilo que o mundo ou as demais igrejas ou tabernáculos estejam te oferecendo. Isso que é? É o alarido de Deus para a noiva deste dia. Então, a doutrina apostólica, ela serve para fazer isso, para deixar a igreja em ordem, para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado. Embora Deus use ministérios para conduzir a todos essa unidade de fé, da compreensão da palavra, será a doutrina em si, é a palavra, é Deus mesmo quem estará fazendo esta obra. Amém? Mensagem expectativas de 10 de agosto de 50. É tempo que a igreja precisava de um bom ensino apostólico de Deus, a moda antiga, para deixar a coisa alinhada. É isto, é a doutrina, é o ensinamento da igreja, o ensinamento do Espírito Santo, como disse uma banda, que vai alinhar a coisa toda, que vai pôr tudo em ordem, que vai fazer a noiva marchar alinhada, sem ficar desalinhado, fora de marcha, descompassada. Não, é a doutrina que faz isso. Ensino apostólico de Deus da moda antiga para deixar a coisa alinhada. É o ensino, meus irmãos. É o ensino que vai alinhar tudo. Os dons, as vocações estão na igreja, mas as pessoas não sabem como controlar-se. Os dons, os sinais, tudo é de Deus. Mas às vezes perde o seu efeito quando falta a doutrina para pôr a coisa em ordem. Então eles não sabem como tomar posse de Deus. É isso, tem pessoas que têm dons, mas não sabem o que fazer com eles. Usam de forma desordenada também. Porque falta doutrina, falta instrução, falta o ensino correto. Então a fé, o ensino apostólico, é para alinhar o crente na sua confissão, com a palavra de Deus. Lembra como o Brand disse? Temos que averiguar se o nosso ensinamento está se enquadrando com o testemunho dessa palavra. Nós temos que estar sempre alinhado corretamente no nosso pensar, no nosso portar, o nosso agir, o nosso falar e o nosso vestir. Toda igreja que estiver baseada em uma doutrina ou tradição de homens, ela estará desalinhada. Só a doutrina apostólica que põe a igreja em ordem. Amém? Então essa doutrina apostólica restaurada, ela não é para todos, você sabe disso. Mas somente para a noiva eleita de Cristo, a fim de que ela se posicione e não mais se conforme com o mundo como uma desobediente à verdade, ou mesmo com as demais igrejas que se levantam aí contra essa doutrina e chamam ela de falsa. Reconhecendo o seu dia e sua mensagem, uma banda vai dizer aqui: então a próxima mensagem, ele abriu os 7 selos, a qual revelou todos os mistérios escondidos na Bíblia, as doutrinas. Os selos revelaram as doutrinas para nós. E assim por diante, que o mundo tão atrevidamente ataca hoje em dia. Ataca e diz que é falsa. Então qualquer coisa, essa doutrina que te foi revelado, e alguém diz, isso é falso, não foi isso que uma banda quis dizer, não é isso que a Bíblia diz. É aquela falsa vinha, que é desobediente à verdade. Mas se você é obediente à verdade, você vai se posicionar pelo correto. E você não será distraído por essas vozes estranhas. É por essa razão que em todo o seu ministério, o irmão Branham, ele nunca precisou mudar nada daquilo que ele disse acerca da Bíblia. Já tratamos sobre isso. Porque era a mensagem de Deus ali, para pôr a igreja em ordem. Então, nós já estudamos aí em cultos anteriores sobre aquela diferença de uma igreja que é governada por homens daquela que é governada pelo Espírito Santo. Lembra? Já teve 2 sermões sobre isto. Então, são 2 vinhas diferentes. E a falsa vinha ela é governada por homens sem a liderança do Espírito Santo. E embora a igreja de Jesus seja conduzida por um ministério separado por Deus para aperfeiçoar a sua igreja, como disse aqui o irmão Brana, é Deus mesmo que está fazendo essa liderança, que está conduzindo, que está aperfeiçoando. Não é o homem. Deus usa o homem como sua ferramenta, mas é Deus. Então, se existe um falso ministério aí da palavra para desalinhar a igreja, para pôr tudo em desordem, tem que haver em algum lugar uma liderança verdadeira que proceda de Deus, que alinhe a igreja. Deus alinha a igreja, Deus põe a igreja em ordem por meio do seu ministério. Por favor, não há como você resistir a isso. É isso que a Bíblia diz, é isso que uma banda ensinou para nós. Livro das Eras, a partir da página 75. Essa falsa vinha é astuta. É como um anjo de luz até que se apodere de você. Agora, eu quero dizer que creio em liderança, mas não é em liderança de homens que eu creio.
Eu creio na liderança do Espírito Santo vindo através da palavra. É isto, o ensinamento da palavra dado pelo Espírito Santo, que vai guiar e vai conduzir você. Agora, essa parte é importante aqui para você. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja que são dotados pelo Espírito. E eles manterão a igreja em ordem. Aí que está. É através do ministério de Deus que a igreja é colocada em ordem, que é alinhada, que é endireitada. O que o Umbanda diz, é o Espírito Santo, mas ele vai usar o seu ministério. Eu creio nisso. Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. O problema de tudo é a personificação. Homens que se levantam para fazer uma obra que Deus não lhe chamou para fazer. Por consequência, vou dizer e ensinar coisas que Deus nunca disse em sua palavra, ou nessa mensagem. Mas esse governo, né, de Deus através de homens é pela palavra, claro. Não por um credo, não por um dogma, não por uma interpretação de uma fita isolada. É pela palavra, toda a palavra. De maneira que não são homens realmente governando. Claro que não são. Não são homens realmente pregando. Não são homens realmente ensinando, instruindo ou exortando. Quem é? Mas é o Espírito de Deus. Porque a palavra e o Espírito são um. Veja o que estava acontecendo lá atrás. Aquela falsa vinha estava se apoderando e ensinando que o domínio pelo homem era correto. Ela ensinou que a igreja tinha que ser governada. Ela ensinou um controle sobre o povo, mas em vez de fazê-lo da maneira de Deus, a maneira de Deus, eles simplesmente assumiram autoridade, investiram todo o poder espiritual em suas próprias mãos e surgiram com um sacerdócio santo posto entre Deus e o povo. Eles voltaram diretamente ao antigo sistema aarônico. Eles tornaram-se anticristo, pois desfizeram-se da mediação dele e impuseram a sua própria. Aí que está. Então veja, as duas igrejas são muito parecidas fundamentalmente, porque elas possuem a mesma mecânica, uma doutrina até parecida, porém sempre quando essas duas igrejas se encontram, o Umbanda diz que sempre houve aí um confronto. Por isso que Caim matou seu irmão Abel. Ismael perseguiu Isaac. Esaú perseguiu Jacó. Tudo isso são tipos. O carnal sempre alega ser mais santo e revelado que o espiritual. E vão perseguir o espiritual por conta disso. Muda Deus seu parecer? Assim, agora, para delinear isto, nós sabemos que Balaão era um profeta e Balaque era o rei de Moabe na época. Eles não eram infiéis em Moabe. Eles serviam ao mesmo Deus que Israel servia, porque Moabe, a nação, foi fundada pelo filho de Ló e com sua filha, e portanto eles serviam ao mesmo Deus. Se você notar seu sacrifício e tudo mais, era exatamente a mesma coisa, bois e também os carneiros, falando da segunda vinda. E agora, se fundamentalismo é tudo que Deus requer, então Moabe era simplesmente tão fundamental em suas ofertas como era Israel. Mas nós nos encontramos agora, Israel está seguindo na linha da palavra de Deus, para uma terra que lhes tinha sido prometida. E eles se aproximam. Aqui seria um tipo do natural e do espiritual se encontrando. E quando o natural e o espiritual se encontram, há sempre uma colisão, porque eles colidem frontalmente um contra o outro. Porém, veja, não é o espiritual que se indigna pela incredulidade do carnal, mas é o carnal que se inquieta com a posição de fé da igreja espiritual, porque isso é uma coisa que desafia o carnal. Ok? Umbanda continua. Israel aqui seria... Eu quero representá-lo como uma igreja espiritual, e Moabe como uma igreja natural. Apenas a igreja, o que nós chamamos de igreja natural. E todos temos certeza de que há uma igreja, de que há uma noiva saindo dessa igreja. Aí que está. Nós sabemos disso, que isso é verdade, certo? Então veja, que sempre onde as duas igrejas se encontram, há um desacordo entre as duas sementes. Há aqueles que são obedientes à verdade e há outros que, como disse Paulo, são desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Abel, ele teve uma revelação e Deus aprovou as suas obras com base na revelação que ele teve, porque ele foi obediente àquela verdade que ele recebeu. Mas Caim, o que ele fez? Ele ficou com ciúmes,
por não ter sido aprovado por Deus, após todo aquele trabalho que ele teve para oferecer o que ele achava que era o melhor que poderia ser dado. Então, Abel ele recebeu uma revelação de que não era fruto da terra que foi tomado sem permissão de Deus, que provocou a queda e expulsão no Éden. Ele entendeu o que foi. Ele sabia que era sangue. E era sangue que deveria agora ser requerido para que houvesse um resgate daquela primogenitura que foi perdida. Mesma mensagem, muda Deus seu parecer. Eu penso que isto é o que Abel teve no princípio, uma revelação espiritual de que não foi o fruto do campo, as obras de nossas mãos ou coisa assim, foi sangue. Ele ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim. Nós encontramos em Abraão e Ló a mesma coisa, em uma escolha, porque Ló desceu quando chegou o tempo, quando a igreja espiritual e a igreja natural tiveram um desacordo, por causa dos pastores. Eles tiveram de separar um do outro. Veja, Umbanda, ele nunca apoiou que o natural e o espiritual estivesse aí em concordância, porque não pode haver concordância. E sempre que isso acontece, causa ciúme. Correto? Ciúme, perseguição, confronto, como ele disse, acusações, sim? Ministros que acusam as suas ovelhas de púlpito mesmo. Por que isso? Mamãe está explicando esse confronto por causa desse ciúme aqui. É ciúme. Verificamos que Abel, porque Deus o havia recebido, ele não recebeu a bonita e grande oferta de Caim, pela qual ele tanto tinha labutado. Ele era religioso e se curvou e adorou, e assim por diante, fez tudo o que Abel fez, só que ele não teve a revelação do que era a verdade. Ok, isso se aplica às igrejas. As igrejas evangélicas, os tabernáculos, eles são bons em muitas coisas lá que estão fazendo são boas, são corretas. Como Caim, muita coisa que Caim fez foi bom. Só que o que uma banda aqui diz? Eles não tinham a revelação do que era a verdade. E sem a revelação do que é a verdade, ainda que você se esforce para fazer coisas boas, elas perdem o fundamento, perdem o sentido. Porque no final, no frigir dos ovos, a tua adoração a Deus será vã. Porque você está substituindo um fundamento por outro. Você não pode fazer isso. Então, assim verificamos que quando Deus aceitou a revelação de Abel e sua oferta, isto fez Caim ficar com ciúmes de Abel. Veja, não pode haver ciúmes entre os filhos de Deus, porque essa é uma característica da igreja carnal. A igreja carnal vai ter ciúmes da espiritual, nunca o contrário. E ali ocorreu o primeiro homicídio. Nós verificamos que ciúme passou a existir entre os pastores de Abraão e de Ló, e eles tiveram de se separar. Verificamos que Moisés e Coré também tiveram desacordo, Jesus e Judas tiveram desacordo, e como sempre tem sido a mesma coisa, e assim é hoje. A igreja natural e a igreja espiritual têm uma colisão quando se encontram. Agora o natural tenta se equiparar ao espiritual, sempre com uma personificação carnal. Mas como foi Esaú e Jacó, isto não funciona. Amém? Esse desacordo, esse confronto, sempre ocorreu, meus queridos, infelizmente. Houve uma confrontação, você se confrontou com algum espírito ano passado? Não pense que ao longo desse ano vai ser diferente. Essa confrontação vai continuar. A igreja natural pode ter até mesmo alguma unção que seja de Deus, seja genuína, para tentar com isso aí buscar uma vindicação por seu ensino falso, por sua doutrina falsa. Contudo, elas continuarão sendo falsas do mesmo jeito, ainda que seus sinais sejam genuínos, tentando fazer um serviço para Deus. Davi pensou que tinha tudo em ordem, ele estava inspirado. Está vendo como o Espírito Santo pode ungir um homem? Mas tem de estar na ordem da unção. E a ordem da unção vem pela a doutrina correta. A doutrina correta põe tudo em ordem. E até a unção se torna ordenada. Porque uma banda disse, alguns têm 12 línguas e profecias, mas não sabem tomar posse de Deus porque falta doutrina. Então, quando você tem a doutrina, você tem Deus, você tem o Espírito. E o Espírito Santo põe em ordem a unção que Ele lhe deu. O Espírito, isso é importante, olha só. O Espírito exterior, nosso Espírito exterior, pode ser ungido, pode estar ungido com o Espírito Santo. E a alma tão escura quanto o piche. Você está entendendo? É por isso que você tem curas divinas nos tabernáculos, você tem cura divina nas denominações. É o Espírito Santo fazendo a sua obra em favor do moribundo, por misericórdia daquela alma, necessitando de uma resposta. Deus está em toda parte ouvindo os seus filhos.
Mas veja, se o ministro não está atento a essa doutrina, ele continuará desalinhado. Porque é a doutrina que vai alinhar, vai pôr em ordem inclusive a própria unção. Então, a alma é tão escura quanto o piche. O joio cresce por meio da mesma água que edifica, que leva a vida para dentro do trigo, que leva a vida para dentro do joio. Mas o fundo do joio é uma vida de joio. Ele está se regozijando e florescendo, e tem vida, e fazendo tudo o que o trigo faz. Tem os seus avivamentos, tem os seus próprios sinais, tem as suas colunas de fogo, né? Mas a alma dele é joio, está vendo? Falsos mestres podem surgir ensinando todo tipo de trintaranice e tudo mais. Ou seja, toda doutrina falsa, espúria, errada. E ser ungidos com o Espírito Santo. E realizar tantos milagres quanto pode a verdadeira igreja. Então a falsa igreja, ela sempre vai tentar mostrar para você que ela possui um sinal espiritual para vindicar o seu falso ensino. Veja que o nosso ensino é verdadeiro. Olha esse sinal, olha essa cura, olha isso aqui, olha essa língua, olha essa profecia. Olha o nosso templo, olha o nosso tabernáculo, olha que grande, né, portentosidade temos aqui, olha, né, quanto investimento. Olha como Deus está nos abençoando materialmente. Então tudo isso são coisas que a falsa vinha usa, sinais falsos, para tentar vindicar uma doutrina falsa. É uma maneira que está dizendo isso. Mas pela palavra aqui, isso é o que faz o que aconteça. Está vendo o que eu quero dizer? Então vemos que a razão da colisão é porque um tenta fazer ou ter a mesma coisa que o outro possui. Ambos adoram a Deus, ambos querem servi-lo, ambos professam uma fé, porém só um deles é guiado pelo Espírito Santo, que embora não saiba para onde esteja indo, confia plenamente em sua liderança. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como pois poderá o homem entender o seu próprio caminho? Mas é Deus guiando, você pode não entender. Diferente da igreja organizada, que sempre procura estabelecer-se em algum lugar sob a liderança de um homem. Isso quer ser governada por um homem. Isso porque é exatamente assim que os filhos da servidão atuam, como escravos do homem, ao invés de serem servos de Cristo. E eles se chocam aqui. E notamos que quando se chocaram aqui, isso aconteceu sobre algo que eu gostaria de falar por um momento. Então logo se chocaram e um viu o que o outro estava fazendo, houve uma grande personificação um do outro. E aí é onde encontramos hoje que nós realmente temos personificações demais. E quando você faz isso, você está sempre em dificuldades. Você não pode viver a vida de outro. Não podemos personificar alguma coisa. Nós temos que ser simplesmente o que somos. Você não deve nunca tentar. Se esse sujeito faz algo, porque ele o faz, você pensa que tem que fazer também. Não faça isso. Amém. Você é um indivíduo para Deus. E não devemos tentar personificar uns aos outros. Exatamente, irmãos. Então veja, nós temos que viver uma vida separada e sem fazer a mistura que os outros fizeram. Então, quando você mostra a verdade que foi revelada, e que nada mais é do que a mesma palavra que Cristo pregou para os pais apostólicos, muitos até se levantam contra, preferindo crer na verdade da sua igreja ou do seu grupo. Exatamente como uma jovem católica que uma vez conversou com uma umbanda. Quero ler aqui essa conversa que uma umbanda disse que teve com essa moça católica. É sua vida digna do Evangelho? Eu disse, você sabia que a bendita Virgem Maria teve que receber o Espírito Santo e falar em línguas e dançar no Espírito, da mesma maneira que eles fizeram antes que Deus a recebesse? E você chama ela de a Mãe de Deus? Bom, até os unicistas da mensagem têm que chamar a Maria de Mãe de Deus, né? Porque se eles pensam que foi Deus que chorou na manjedoura, como vimos no culto passado, então Maria é Mãe de Deus. Hã? Vamos lá. A doutrina trinitária e unicista são similares. Assim o Umbanda ensinou. Ele disse que as duas doutrinas ensinam a mesma coisa. Então, se realmente você pensa que foi Jeová que chorou na manjedoura, então é Deus. E então Maria é Mãe de Deus. Essa é a doutrina católica. Você está pregando o catolicismo só com outro rótulo. Certo? Nós explicamos, né? Em que sentido que era Jeová chorando na manjedoura? Mesmo que o Espírito Santo não estivesse ali naquele menino. Certo? Sim, você chama a Mãe de Deus. Ela disse, isso é um absurdo, ou seja, de receber o Espírito Santo. Eu disse, só um minuto, eu não devo olhar para a Bíblia, ela disse. Eu disse, então como você vai saber o que é verdade ou não? Ela disse, eu creio na palavra da minha igreja. Eu disse, esta é a palavra de Deus, aqui está, bem aqui. Eu desafio você a olhar para isto. E Maria estava com eles lá no cenáculo e recebeu o batismo do Espírito Santo como o restante deles, e você chama isso de Mãe de Deus. E eu disse, e depois você chama isso de bando de lixo? Então,
Veja, meus irmãos, nós temos que fazer essa mesma pergunta. Quantos católicos será que nós temos nessa mensagem? Porque muitos dão uma resposta muito parecida com o que essa católica deu para o Umbanda. Quando você fala para eles que a doutrina de Cristo é a correta, e o que nós falamos, o que a Umbanda disse é exatamente aquilo que os primeiros pais ensinaram, a resposta deles sempre é: eu vou ficar com o meu tabernáculo diz. Eu fico com a verdade que o meu grupo defende. Então, para você me dizer alguma coisa que tenha validade, tem que sair do meu tabernáculo, da minha liderança. Se a minha liderança disser o que você está dizendo, então eu vou concordar. Mas se é só você falando e meu pastor não diz a mesma coisa, eu vou ficar com o meu pastor, eu vou ficar com a minha igreja. É a mesma coisa aí. Então nós temos muitos católicos aí na mensagem, como essa senhora que apareceu aqui para o Umbanda. Mas veja, o Umbanda ele disse que aqueles que se desviam da verdade para ficar com o que a sua igreja diz, estará praticando iniquidade. Exatamente como Paulo disse, lá em Romanos 2, que nós lemos. Mas eu quero ler outra mensagem aqui, poder de transformação. Iniquidade, o que é? É algo que você sabe que deveria fazer e não faz. Você sabe melhor, porém não faz. É iniquidade. Você sabe que a coisa é errada e você consente. Sabe que houve fraude, né? Você até pediu, eu quero as fontes lá, código-fonte para comprovar a fraude. Não, tá tudo bem, então deixa o outro lá, o fraudulento assumir. Você está sendo participante das obras infrutíferas das trevas. Isso é iniquidade. Veja, você sabe que eles deveriam ficar com a palavra de Deus. Contudo, por causa da igreja ou por causa de alguma outra coisa, você se desviará da palavra de Deus e fará o que a organização diz. Bem, eu não sei, minha igreja diz que devíamos fazer isto desta maneira, eu creio nisso dessa maneira. Veja, e está bem diante de você que não deveria fazê-lo. Isso é iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E foi acerca desse que o apóstolo Paulo disse que a ira de Deus se levantaria contra eles. Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então por que às vezes Deus permite até que governos fraudulentos assumam? Porque Deus quer fazer alguma coisa, Ele quer lançar a sua ira. Por algum motivo. Por abraçarem a injustiça, a ira de Deus se levantar. Todos aqueles que abraçam a injustiça, que se posicionam por aquilo que é errado, a ira de Deus sobrevém violentamente sobre eles. A escritura que lemos, quero ler novamente, Romanos 2,8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tanto natural, meus irmãos, quanto no espiritual. Tanto quanto para a igreja, quanto para o mundo secular aí fora. É a mesma aplicação dessa palavra. Mas veja, quando nós aceitamos tudo que o Espírito da Verdade vem revelando para a sua igreja, hoje, todas as fábulas, todas as superstições, todas as narrativas, elas vão embora, elas caem por terra. Mensagem paradoxo. Eu acho que quando a palavra de Deus manifestada sobe sobre todas as nossas superstições, ela desaparece. Vê? Queremos saber o que é verdade, qual é a hora em que estamos vivendo. Então, quando você confessa a palavra, quando você crê na verdade, você nunca mais será confundido. Você nunca mais será ludibriado. E é a verdade que nos torna livres. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja, através do mensageiro de Deus, o Espírito de verdade revelou a palavra de Cristo de volta para sua noiva. Então, os que seguem negando esta verdade, dessa mensagem, eles seguirão confusos. Amém? Mensagem O Sinal. Você crê que Jesus Cristo vive e reina hoje? A congregação diz amém. Dizemos o mesmo também. Amém. Você crê que o que eu disse a você é verdade? Amém. É o sinal, o requisito. Eu só posso falar o que é verdade. Eu só falo o que vejo, o que ouço, o que é revelado para mim. É porque digo isso das dezenas de milhares de vezes, nenhuma vez deixou de ser verdade. Agora isso tem que ser Deus, isso tem que ser Deus. Bem, Deus daria um ministério como esse para alguém que não soubesse do que está falando? Não, responderam. Ele se identificaria com aquele vidente ali e então se viraria e ele daria uma palavra confusa? Não, responderam. O sujeito que nega é aquele que está confuso. E Deus não está confuso. Deus é o seu próprio intérprete. Amém, meus irmãos? Eu tenho muito texto aqui para ler e comentar com vocês, mas eu já quero concluir. Eu já estou praticamente satisfeito com o que nós temos apresentado aqui.
Você está entendendo que há um grande risco. Lembra aquele sermão que a Umbanda disse? O maior risco que nós temos hoje, o maior receio, o maior cuidado que nós temos que ter não é com a ogiva nuclear, mas é com a falsa igreja. Né? O texto está aqui diante de mim, mas eu não preciso ler. Já li isso aqui várias vezes, só está aqui para registro, para depois você baixar o texto e ler com calma. A Umbanda falava isso. É com a falsa igreja com que nós devemos nos preocupar. Não é com um ladrão subindo rampa, isso não. É com os falsos ministros. É com a falsa doutrina. É isso que pode levar milhares ao engano, milhares à morte espiritual. Então, nós temos que voltar a confiar em Cristo para todos os nossos problemas. Qualquer coisa que estiver errada conosco, vai ser essa doutrina que vai nos alinhar, que vai nos endireitar. Basta nós pararmos e ver onde o erro começou. E voltar àqueles fundamentos e começar tudo de novo, da forma correta. Se você fizer isso, então Cristo te abençoará. Amém? Eu só quero ler mais essa mensagem aqui do meu Umbanda para nós concluirmos. Companheirismo pela redenção, de 55. Deixa esta pequena unidade nesta manhã aqui no Tabernáculo Brana, proposto em seu coração. Nós estamos voltando. Nós estamos voltando para o fundamento. Deus, crie em mim um tipo certo de espírito. Crie em mim um amor, uma paz que ultrapasse todo o entendimento. E ó Deus poderoso, a partir daí, edifica-me então. Quando eu ver algo errado, permita-me voltar ao fundamento e começar de novo. Não há nenhum problema em você ser às vezes enganado, confuso, desde que você reconheça, se arrependa e busque se alinhar com Deus, com a sua palavra e fazer o que é correto dali em diante, doravante. Né? Não há problema. O diabo está aqui para nos ludibriar, para nos enganar, mas se somos seus filhos, Deus vai nos dar a oportunidade de vermos a verdade e nos dará o seu Espírito para nos posicionar por essa verdade e ser obediente a esta verdade. Então não importa quantos erros você cometeu, quantas falsas vozes você deu ouvidos, alaridos estranhos. Não importa. Mas basta uma vez só um filho de Deus ouvir a verdade e ele não se permitirá ser enganado novamente. Eu creio nisto. Permita-me voltar ao fundamento e começar de novo. Quebre as tábuas e volte atrás novamente. Isso tem que ser construído direito, porque não importa o quão alto você constrói isso. Não importa quão alto você constrói isso. Será uma queda mais pesada quando você cair. Amém, é verdade. Que Deus nos ajude. Que nós nos posicionemos pela verdade. E uma vez posicionados pela verdade, não mais seremos enganados. Não mais seremos iludidos. Não mais seremos distraídos ou confusos com os sinais do mundo, com as distrações do mundo, ou com as falsas visões dos ministros. Nós teremos nossos pés no chão, como costumamos dizer. E Deus nos sustentará. E fará com que você tenha equilíbrio entre todas as coisas. E é o que nós mais precisamos agora, nesse novo ano que está começando. Que Deus nos dê equilíbrio emocional, espiritual, para conduzirmos nossas vidas, para que sejamos apresentados diante dele irrepreensível, através desta palavra, que é o que nos põe em ordem, que é o que nos alinha. Amém? Foi o que nos conduziu até aqui. Foi o que nos sustentou até aqui. E que seja esta palavra que sustente e guie toda a sua igreja daqui para frente, neste novo ano. Amém, meus irmãos? Essa é a minha oração, este é o meu desejo. Vamos agora nos dirigir a Deus em uma palavra de oração e ao mesmo tempo vamos todos agora pedirmos ao Senhor para que Ele nos guie nesse novo ano. Vamos encomendar este ano para Ele, pedindo a sua graça, a sua proteção, seu amor e sua misericórdia, renovados em nós. Vamos falar com o Pai. Amado Deus e querido Pai, nosso maior desejo, nossa maior fé é de que Tu possas continuar cumprindo com a Tua palavra em nossas vidas. Vimos muitos sinais vindo de Ti, proveniente de Ti, nos alcançando e nos abençoando. Não somos dignos de nada disso, não fizemos nada disso para merecer isto, mas Tu, pela Tua graça e misericórdia, Tu nos concedeu. E como sabemos que Tu não muda, mas Tu és o mesmo,
Tu não é filho do homem para mudar, para se arrepender, para mentir. Nós suplicamos, Senhor, e cremos, e clamamos a Ti, para que Tu nos ajude neste novo ano. Que Tu continue nos ajudando, sustentando nossos passos, guiando nossos caminhos, endireitando as nossas veredas, para que nós não tropeçamos em pedra alguma. Que Tu guie cada um dos Teus filhos, Senhor, que ter ouvido essa mensagem pobre e humilde que foi entregue esta manhã. Que Tu possas guiá-los e conduzi-los nesse mesmo fundamento desse ensino da igreja. Uma igreja está sendo tirada de outra igreja, uma noiva da igreja. Que possamos fazer parte dessa noiva que Tu está preparando. E que em momento algum, Senhor, nada deste mundo possa nos distrair, tirar nossa fé, nos desanimar. Ainda que humanamente nós ficamos às vezes escandalizados com algumas coisas, mas Senhor, que nada desses escândalos e distrações do mundo possa tirar da igreja de Cristo o foco em Ti e Tua palavra. É em Ti que queremos focar, Senhor. Então, Senhor, nós encomendamos este ano que está começando para Ti. Que Tu nos guarde, que Tu nos guie, que Tu nos dê sabedoria, a sabedoria que nos faltou no ano passado, que tenhamos neste ano para fazer as coisas corretas, para atuar da forma certa, para ter um discernimento certo, justo, em meio a tantas pessoas que, como temos visto, que eram para ter um julgamento certo, genuíno, honesto, as coisas que não estão tendo. Senhor, que nós possamos ter isso, que Tu nos dê isso, Senhor. Que Tu nos agracie, nos dê a Tua graça, que possamos discernir o que é correto e nos posicionar por aquilo que é correto. Não importa o preço que vier, Senhor, porque cremos que Tu nos guardará e nos livrará de todo mal. Encomendamos a Ti nossas vidas, nossos lares, nossas famílias, que Tu seja por nós, Senhor, que Tu seja também por este país. Perdoe os pecados dessa nação. Mais uma vez Te pedimos, Senhor, agracia-nos com a Tua graça e com a Tua misericórdia. A Tua misericórdia nos livra de coisas dos quais nós somos merecedores. Talvez muitas coisas poderiam este país ser merecedor de juízos, mas por Tua misericórdia nós clamamos, Senhor, por amor àqueles ignorantes, que Tu os ajude, Senhor. Estamos aqui porque Tu nos deu também essa posição de interceder. E a Tua palavra diz, Teu Cristo diz, que aquilo que ligamos na terra é ligado por Ti nos céus. Não estamos confiando em uma falsa aliança, eu estou confessando a Tua palavra, é nela que confiamos. E é em cima disso que nos posicionamos e falamos as coisas que dissemos aqui. Nos ajude, nos socorre, não nos desampare. Cuide de nós, Senhor, cuide deste país. Cuide das famílias que estão aqui. Há muitos filhos Teus aí, Senhor, confusos, perdidos, que Tu possa alcançá-los. Seja qual forma que Tu queira usar, mas que esta palavra seja aberta para eles, que os seus corações, que seus entendimentos possam ser abertos, que a cegueira realmente, as escamas espirituais caiam e que eles possam enxergar a verdade e se posicionar por ela. Nos ajude nisso, Senhor. Que possamos ser usados também por Ti como vasos de honra, para levar adiante a Tua palavra, não somente com lábios, mas por nossas próprias vidas e posturas. Que nossas vidas não as confundam fazendo crer uma coisa falsa, mas que nós possamos realmente viver aquilo que Tu nos revelou. Nós estaremos mais uma vez ao longo deste ano averiguando aquilo que nós fazemos e falamos para ver se está de acordo com o ensinamento da Bíblia. E se alguma coisa estiver adequada, Senhor, nos ajuste, nos alinhe pela Tua doutrina, pela Tua palavra. Nos guarde, Senhor. E mais uma vez eu Te suplico, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos livre de todo o mal. É o que nós Te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Graças a Deus.